Olá, amados, a paz do Senhor. Amados, me mostra na Bíblia aonde tem um padre ou mesmo um pastor fazendo um casamento na Bíblia. Me dá um respaldo bíblico só para isso aqui. Me prova na Bíblia que eram os pastores ou os padres que faziam o casamento. Quando vocês tiverem um respaldo bíblico, me procura e a gente conversa, certo? Você me procura, você me dá o respaldo bíblico, me mostra biblicamente aonde tem, porque até agora, até hoje, pelo menos até hoje, desde que eu comecei a estudar a Bíblia, desde que eu comecei a ler, a estudar, a perguntar a Deus, Deus nunca me respondeu isso aqui. Então me prova na Bíblia, certo? Que o casamento válido, que o casamento válido é o que o pastor ou o padre fala, ou que o casamento que o padre ou o pastor faz, né? Me prova na Bíblia, eu quero na Bíblia, biblicamente. Porque tem gente dizendo para mim o seguinte, eu não sou crente, eu vou acreditar numa história, a pessoa dizendo assim, eu não sou crente, mas isso não está certo. Eu digo, mas será que eu vou dar ouvido a alguém que não é crente? Será que eu vou dar ouvido a alguém que diz, eu não sou crente, meu filho? Se quem se diz crente não tem conhecimento, entendimento, nada, imagine de uma pessoa que não é crente. Vá lá entender de casamento. Me digam aqui, pelo amor de Deus, se uma pessoa que não é crente, que se diz crente, não é crente, né? A pessoa diz que não é crente. Diz que está errado, que não é certo, não sei o quê. Imagine se eu ouço de pessoas que se dizem crente, que não está certo, não está errado. Aí vocês acham que eu vou ouvir uma pessoa que não é crente, que não entende nada da palavra de Deus porque não é crente? Afinal de contas, não é crente. Vocês acham mesmo que eu vou ouvir uma pessoa que não é crente? Tenha santa paciência, né? Se as que se diz que é crente erra que só, peca por não conhecer a verdade das escrituras, porque não tem um conhecimento, não vai atrás, não estuda a Bíblia. Os que se dizem crentes, né? Aqueles que dizem, eu sou crente. Aí vocês acham que eu vou acreditar numa pessoa que nem crente é? E o pior de tudo, não é crente e não conhece nada de Bíblia. Pior ainda, não é crente, não conhece nada de Bíblia. Se os que dizem que é crente não conhecem nada de Bíblia, imaginem um que nem é crente. Vá lá conhecer, e principalmente no que diz respeito a casamento. Principalmente no que diz respeito a casamento, porque se quem é crente não está sabendo qual é o significado de casamento, não entende o que é que representa o casamento para Deus. Se quem é crente, né? Por isso que aceita divórcio, adultério, por isso que casa pessoas no segundo, terceiro casamento, certo? Se quem se diz crente não sabe o que é que o casamento representa para Deus, não sabe qual é o significado do casamento para Deus, e tá aí pecando até umas horas, imagine quem diz que não é crente. Aí se não conhece, se os que diz que é crente não conhecem a respeito de casamento, não conhece, não sabe de nada, porcaria nenhuma. Aí vocês acham que uma pessoa que não é crente vai saber? Se os que diz que é crente não mal lê a Bíblia, né? E os que não é crente? Aí piorou. A situação piorou. Então, vou lançar um desafio aqui, certo? Então, me mostre na Bíblia. Ei, me mostre aqui na Bíblia, porque eu já provei, já mostrei aqui que o casamento válido para Deus é o do civil. E primeiro e único. Certo? Porque o que Deus une, o homem não separa. Acabou. Aqui, meu filho, é uma ratificação. Certo? Quando Deus une duas pessoas, ele ratifica. E essa ratificação só se acaba com a morte. E não adianta casar com outro, porque passando disso é adultério. Está na Bíblia. Certo? O que passar disso é abominável para Deus. Agora, me prove na Bíblia que o casamento válido para Deus é o casamento feito ou pelo pastor, ou o casamento feito pelo padre, ou qualquer líder religioso aí. Me prove na Bíblia. Me mostre um casamento, um padre fazendo um casamento. Ou um pastor. Me prove. Porque o que o padre e o pastor podem fazer é dar a bênção. Dar uma bênção para o casal.
Isso eles podem. Qualquer pessoa pode abençoar um casamento. Qualquer pessoa. Agora, o poder de ratificar, o poder de unir o homem, a mulher o homem, só Deus. Só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Só Ele. E só Ele ratifica. Certo? O padre e o pastor não pode nada. Então, me mostre na Bíblia um padre e um pastor ratificando um casamento. Quando você me provar na Bíblia, eu até muda a minha forma de... que eu creio que não, né? Porque Deus me mostrou, certo? Na Bíblia, não foi lá nos livros de história aí, não. Nos inventários de Salomão, nos inventários bíblicos, não, tá? Foi na Bíblia, foi na palavra, certo? Além de me mostrar na palavra, ela ainda me mostrou em visão, certo? Então, ó, me prove na Bíblia que o casamento válido para Deus é o que o pastor, o padre faz. Quando você tiver na Bíblia, me mostrar aqui um texto com o seu contexto, por favor. Não venha com texto fora do seu contexto, não, porque comigo não funciona, não. Pelo menos comigo não funciona. Ou você pega o texto todo, com o seu contexto, e me dá um respaldo bíblico inteiro, completo. Me ligue, mande um e-mail, ou bote aqui nos comentários, me marque, certo? E me prove. Agora, caso isso, certo? Cale-se. Se você não sabe, não conhece a palavra, não conhece a verdade, ó, boca calada. Já que você não sabe, não fala, a gente só fala do que conhece. Do que a gente não conhece, a gente se cala, tá? Porque eu só prego aqui o que eu conheço. O que eu não conheço, ou que eu não tenho domínio sobre aquele assunto, eu vou procurar pesquisar. Mas sobre esse assunto a respeito de casamento, eu estudei anos. E ainda estudo até hoje, não parei não, certo? Eu estudo até hoje, desde que o Senhor me chamou para esse ministério de casamento, de famílias, eu estudo a respeito de casamento e não parei. Com certeza Deus vai me mostrar mais outras coisas no decorrer da minha jornada. Então, me mostra aqui, certo? Me mostra aqui respaldo bíblico dentro do seu contexto. Todinho, de Gênesis a Apocalipse, porque se você pegar um texto e isolar as outras partes da Bíblia, você já isolou. Então, tem que estar tudo incluído, de Gênesis a Apocalipse. Gênesis e Apocalipse, olha o que eu estou dizendo, certo? Então, se você aqui pegar um texto fora do seu contexto, nem venha. Ou você me dá o respaldo de Gênesis e Apocalipse, sem tirar e nem pôr, porque aquele que tira uma vírgula ou coloca uma vírgula, Deus vai dar, a Bíblia diz que você prestará contas a Ele. Então me mostre na Bíblia, porque todas as vezes que eu venho com uma palavra aqui, um texto, certo? Eu dou respaldo bíblico, mostro na palavra, quando eu venho dar estudos, certo? Quem me acompanha sabe que eu dou estudo e ainda mostro na Bíblia. Não mostro em outro livro não, nem geografia, nem matemática, Bíblia. Então eu quero Bíblia. Se não vir com a Bíblia aqui, de Gênesis e Apocalipse, se você tirar um texto isolado de outro do seu contexto, nem venha. Então eu faço aqui um desafio a você, eu desafio a você. Certo? Me mostrar na Bíblia aqui. Certo? Um padre, um pastor, certo? Fazendo um casamento na Bíblia e esse casamento sendo ratificado, tá bom? Por um padre ou um pastor, porque até onde eu sei, quem criou o casamento foi Deus. E antes, eu quero deixar um detalhe aqui, tá? Se você não sabe dessa informação, vou lhe dar. E antes do pecado entrar no mundo, para que Satanás não bulasse o casamento. E antes que o pecado entrasse no mundo, certo? O casamento foi feito antes que o pecado adentrasse no mundo. Quem criou foi a família foi Deus. Não foi a lei dos homens, não foi o juiz, não foi o advogado, não foi o presidente, não foi o seu marido, nem a sua esposa, nem eu e nem você. Certo? O mundo não sabe nada a respeito de casamento. As leis dos homens aí fora não sabem nada a respeito de casamento. Mas aquele que criou o casamento, ele sabe de tudo, todos os detalhes. Ele sabe. Então me mostre na Bíblia, eu quero Bíblia. Se você não tiver para me mostrar na Bíblia, não venha. Se você não tiver um estudo completo, o texto dentro do seu contexto, nem me venha, tá bom? Então, ó, beijo para vocês.